Então vamos negociar. Eu conheço várias e várias pessoas que, infelizmente, estão presas em um relacionamento abusivo, estão presas em um relacionamento tóxico. O banco está ali sugando até o último centavo que ela tem, o banco está ali duplicando, triplicando o valor de uma dívida. E a única preocupação dessa pessoa é em manter esse relacionamento com o banco. Se isso não for um relacionamento abusivo, sinceramente eu não sei mais o que é. Com certeza você conhece alguém que esteja nessa situação, ou talvez você seja essa pessoa que esteja presa nesse relacionamento abusivo. E olha só, eu tenho uma notícia um pouco triste para te dar. Infelizmente, para o banco, você não passa de um ativo, um produto, uma mercadoria. Para o banco, você é apenas um simples número. A partir do momento que você deixar de dar lucro para o banco ele vai desfazer esse relacionamento sem pensar duas vezes. Então, se o banco não vai pensar duas vezes antes de desfazer esse relacionamento, por que que você está pensando duas vezes antes de utilizar todas as estratégias para colocar um ponto final nessas dívidas que têm multiplicado de forma assustadora? Ah, Thiago, mas eu não vou conseguir ter um relacionamento com esse banco depois. Existe só esse banco, será? Não existe outros bancos? Existe sim, vários e vários outros bancos. Então você precisa se livrar desse relacionamento abusivo o quanto antes. E no vídeo de hoje, eu quero te mostrar o porquê que aceitar a primeira proposta é uma grande de uma armadilha. Armadilha é essa que o banco vai utilizar através desse relacionamento abusivo que ele tem com você. E é possível sim superar essa situação, porém, você precisa fazer o que deve ser feito, colocar um ponto final nesse relacionamento abusivo. E no vídeo de hoje, a gente vai abordar exatamente isso: como evitar essas propostas que parecem ser boas, mas que na verdade é uma grande de uma armadilha e que vai te deixar ainda mais preso nesse relacionamento abusivo que, sinceramente, não vai terminar nunca se você não tomar uma atitude a partir de agora. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a superar relacionamentos abusivos como esse. Então vamos ao que interessa. Por que que a primeira proposta é sempre uma armadilha? Coloque isso na sua mente. A primeira proposta sempre será uma armadilha. E por que que isso acontece? Como eu disse para você, eu sei, é doloroso, é difícil a gente aceitar essa realidade, mas infelizmente o banco é uma empresa e você é o ativo, você é o produto. Então ele vai utilizar essa dívida para aumentar ainda mais a margem de lucro dele. E ele vai utilizar esse relacionamento abusivo para alavancar ainda mais a margem de lucro, multiplicando o valor dessa dívida de forma assustadora. E como que ele faz essa multiplicação? Utilizando essa primeira proposta de negociação. Pode-se dizer que essa primeira proposta nada mais é que uma isca, é uma armadilha. E ele vai utilizar essa isca para saber qual que é a sua capacidade de negociação. Ele quer saber qual é a estratégia que você está utilizando, ele quer saber até onde você é capaz de ir para conseguir um bom desconto. Então ele vai fazer essa primeira proposta, vai utilizar ali alguns mecanismos de coação, mecanismos esses que você sabe muito bem qual é, aquela famosa ameaça, aquela chantagem. Então ele vai utilizar alguns mecanismos para tentar fazer com que você aceite essa primeira oferta. E a partir do momento que você aceita essa oferta sem questionar, é claro, a partir desse momento o banco enxerga em você uma verdadeira mina de ouro. E olha só, é difícil a gente conseguir contornar essa situação se você aceitar essa primeira oferta. Se você quebrar esse acordo, a sua situação ela pode se agravar ainda mais. Então percebe o quão difícil é se você aceitar essa primeira oferta? Até porque, como eu disse, essa primeira oferta nada mais é que uma armadilha, é uma isca. E por que que isso é uma armadilha? Em primeiro lugar, isso é uma armadilha porque através desse primeiro acordo, dessa primeira oferta que ele vai te fazer, ele vai alavancar ainda mais o lucro dele, porque você vai levar em consideração apenas o valor dessa mensalidade, você não vai levar em consideração a quantidade de prestações que vão ser pagas ao decorrer dos anos, você não vai levar em consideração o custo efetivo total. Então, é através dessa primeira oferta, com essas prestações a perder de vista, que você acaba aumentando ainda mais a margem de lucro dessa empresa. Como eu disse para você, o banco é uma empresa, você é o produto, você é a mercadoria. Em segundo lugar, porque o banco ele tem sim uma margem de desconto para te oferecer, pode-se dizer que de imediato, digamos assim. Porém, é claro, ele não vai te oferecer, ele vai te testar, ele quer saber até onde você vai em relação a esse saldo devedor,
Então, por causa disso, você não deve aceitar essas primeiras ofertas, porque fica bem claro que essa primeira oferta nada mais é que uma armadilha. Ele quer saber até onde você vai, ele quer saber quais são os seus limites. Olha só, o banco, ele sabe muito bem que quem está nessa situação de crise financeira, quem está endividado, o banco sabe muito bem que a pessoa está, de certa forma, ali em uma certa estabilidade emocional. O banco, ele sabe disso. O banco sabe que as dívidas também afetam o nosso emocional. E ele vai utilizar isso contra você. Ele vai utilizar o seu ponto fraco. Ele vai sim tocar nessa ferida. Então ele vai utilizar essa primeira oferta, essa primeira proposta, ele vai tocar nessa ferida, ele vai utilizar algumas ameaças. Então ele quer saber até onde você vai. Então fica bem claro que a primeira oferta nada mais é que uma grande de uma armadilha. Até porque, como eu disse para você, o banco tem sim uma margem de desconto para oferecer logo de imediato. 30% ali é o mínimo que ele tem para oferecer logo de imediato. Porém, ele não vai oferecer isso. Ele quer saber até onde você é capaz de ir em relação a esse relacionamento que você tanto quer manter. E como contra-atacar, como superar esse relacionamento ou como ter novamente o controle desse relacionamento. Bom, em primeiro lugar, você precisa conhecer melhor essa dívida. Muita gente tenta negociar um saldo devedor e não sabe sequer qual que é o valor da dívida. Acredita que o saldo devedor, acredita que o valor que o banco está cobrando é o valor original. É como eu sempre digo, valor cobrado não é valor devido. O banco vai sim inflar o valor desse saldo devedor, o banco vai sim cobrar juros e multas de forma abusiva, de forma indevida. Então é preciso conhecer o valor, é preciso saber como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente. E você pode estar solicitando ao banco algumas documentações, documentações essas que serão extremamente importantes para que você possa estar negociando da melhor maneira possível. Eu vou deixar aqui logo abaixo desse vídeo um card onde eu te mostro os principais documentos que você precisa ter para conseguir negociar essa dívida da maneira correta. Você precisa saber exatamente como que a dívida chegou ao patamar que ela está atualmente. Não acredite no valor que o banco vai te informar quando ele te ligar tentando fazer com que você aceite essa primeira oferta. E esse é o segundo ponto, jamais aceite a primeira oferta. Faça uma contraproposta, utilize o tempo ao seu favor. Quanto mais velha for a dívida, maior será o desconto que você pode conseguir. Ah, Thiago, é muita cobrança, é muita ligação, o incômodo é muito grande, não vou conseguir utilizar o tempo ao meu favor, não vou conseguir esperar muito tempo para que as boas ofertas comecem a surgir. Olha só, eu também já abordei aqui nesse canal várias e várias vezes, existem várias e várias outras estratégias que você pode estar utilizando para minimizar os impactos dessas ligações, para minimizar os impactos dessa inadimplência. Então você pode sim utilizar o tempo ao seu favor sem necessariamente passar por todo esse constrangimento, por todas essas ligações que acontecem de forma abusiva, de forma excessiva. Olha aqui, o próprio Código de Defesa do Consumidor te ajudando a colocar um ponto final nesses abusos, te ajudando a colocar um ponto final nesses excessos. Então, utilizando o básico do básico, você vai sim conseguir colocar um ponto final nessa crise que você está. Então, jamais aceite o primeiro acordo, saiba exatamente qual é o valor que o banco está cobrando, solicite todas as documentações, faça uma contraproposta, porque utilizando essas estratégias você vai sim conseguir diminuir o valor desse saldo devedor. E é claro, utilize a lei ao seu favor, utilize ali as resoluções do Banco Central, várias e várias são as estratégias. Tem outros vídeos aqui no canal também onde eu te mostro algumas resoluções do Banco Central, alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor que você pode estar utilizando para fundamentar, para justificar a sua carta de negociação. Então, várias e várias são as estratégias que você pode estar utilizando para colocar um ponto final nesse relacionamento abusivo que vem tirando a sua paz aí durante todo esse tempo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.